Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Amara, uma mulher negra na faixa dos 30 anos, vivia em uma cidade vibrante e dinâmica, onde os contrastes eram marcantes. De um lado, bairros prósperos, negócios em crescimento e diversidade cultural palpável. Por outro lado, tensões raciais latentes continuaram a se manifestar, às vezes discretamente, às vezes violentamente. O racismo institucional, a discriminação diária e os julgamentos precipitados em relação aos negros formavam um subtexto invisível na vida da cidade. Era um ambiente onde cada sorriso muitas vezes mascarava um pensamento tendencioso, onde cada interação parecia pesada e julgada em relação a estereótipos muitas vezes injustificados. Amara aprendeu a navegar neste mundo complexo. Trabalhando como enfermeira em um hospital local, ela se tornou conhecida como uma profissional atenciosa e competente. Ela era respeitada pelos colegas, que a consideravam um modelo de calma e autocontrole, e pelos pacientes, que apreciavam sua gentileza e atenção. Todos os dias ela enfrentava desafios, não apenas relacionados ao seu trabalho exigente, mas também à sua raça. Ela sabia que, às vezes, ser uma mulher negra em um ambiente predominantemente branco significava ser examinada mais de perto, fossem comentários pequenos e insidiosos ou comportamento condescendente disfarçado de gentileza. Mas Amara tinha uma qualidade rara: sua calma. Ela havia aprendido a não reagir a provocações, a não se deixar vencer pela indignação, mesmo que tudo dentro dela às vezes gritasse injustiça. A dignidade era sua maior arma, e ela usava como um escudo invisível, protegendo-a das humilhações diárias, ao mesmo tempo em que se recusava a abandonar sua própria verdade. Naquela manhã, tudo parecia estar indo normalmente. Amara foi trabalhar como fazia todos os dias, em estado de tranquilidade. Com uma xícara de café preto nas mãos e a mochila pendurada no ombro, ela ouvia um programa de rádio no celular, um talk show sobre questões sociais que a fascinavam. O sol brilhava timidamente entre as nuvens, e o ar fresco da manhã lhe trazia uma sensação de serenidade. Não havia nenhuma indicação de que esse dia seria diferente. Enquanto caminhava por um bairro tranquilo, onde a arquitetura das casas antigas e as ruas sombreadas lhe davam uma sensação de tranquilidade, ela viu um policial em patrulha. Ele estava posicionado perto de uma esquina, um lugar onde não parecia haver nenhuma razão óbvia para a presença policial. Ele parecia estar ali, observando os transeuntes, examinando seus rostos, como se esperasse uma oportunidade para se justificar. Amara, bem no fundo, sentia uma leve tensão. Era uma intuição que ela desenvolveu ao longo dos anos, um alerta silencioso que a tornava mais cautelosa sempre que encontrava um policial. Ela sabia que, em algumas situações, simplesmente ser uma mulher negra era suficiente para ser vista como uma ameaça. Então ela continuou sua caminhada, determinada a não se deixar perturbar. Mas, no fundo, algo a incentivava a permanecer extremamente vigilante. E foi exatamente nesse momento que ela viu o policial vindo em sua direção. O policial, um homem de 40 e poucos anos chamado Gerard, a seguiu de perto, com um olhar insistente. Ele observou seu andar, a maneira como ela andava, sua mochila, a postura que ela adotava. Ele a examinava como se estivesse procurando uma razão para detê-la. Amara reconheceu aquele olhar, aquele julgamento rápido e preconceituoso que ela frequentemente via nos olhos de policiais ou de transeuntes comuns. Ela sabia que aquele olhar não a saudava como uma cidadã, mas como uma suspeita. Para ele, era óbvio que era preciso estar sempre vigilante contra pessoas como ela, como se a própria existência dela fosse uma justificativa para monitorá-la. Amara não parou, mas sua respiração ficou mais regular. Ela não era estranha a esse tipo de comportamento. Verificações desnecessárias, olhares desconfiados, perguntas infundadas. Era parte de sua vida diária, mesmo que ela nunca deixasse transparecer. Mas naquela manhã, havia algo no ar que lhe dizia que, desta vez, a coisa iria mais longe. Gerard, que continuava a segui-la de perto, finalmente parou abruptamente na frente dela, interrompendo-a. Ele a encarou intensamente, de cima a baixo, como se estivesse procurando uma desculpa para detê-la. Amara, sentindo que a situação estava ficando tensa, diminuiu o passo e olhou para ele, preparando-se para qualquer eventualidade. Não houve saudação, nem palavra de cortesia. Ele parou de repente, olhou para ela por um momento e então perguntou em tom autoritário: "O que você está fazendo aqui?"
Amara, momentaneamente desestabilizada pela brutalidade da interrupção, respondeu com voz calma, mas firme. Vou trabalhar, não fiz nada de errado. Mas Gerard, visivelmente irritado, não pareceu levar sua resposta em consideração. Ele deu um passo em sua direção, colocando-se em seu caminho, como se pretendesse bloqueá-la. Você parou perto demais de um veículo. Está roubando, disse ele abruptamente, uma acusação infundada que ecoou no ar como uma ameaça. Amara ficou ali paralisada, incrédula. Isso é ridículo, eu não estou roubando nada, ela respondeu com a voz calma, mas com a mente já alerta. Ela sentiu que esse confronto se agravaria rapidamente se ela não adotasse uma atitude de calma absoluta. Mas ela também sabia que nada do que ela dissesse faria diferença, enquanto ele não a ouvisse. Gerard, longe de acreditar nela, tornou-se ainda mais agressivo. Não me diga o que você está fazendo. Eu sei muito bem o que você está planejando. Amara sentiu a raiva crescendo dentro dela, como uma onda que ameaçava engolir tudo. Mas, num último esforço, ela se forçou a manter a calma. Cada fibra do seu ser gritava para que ela reagisse, para responder àquela injustiça, mas ela sabia que qualquer gesto repentino poderia ser mal interpretado, especialmente por um policial cujo julgamento já parecia obscurecido pelo preconceito racial. Ela sabia que, naquela sociedade, sua dignidade e calma eram muitas vezes as únicas armas que ela tinha para se defender. Qualquer explosão emocional, mesmo legítima, seria vista como mais uma provocação, mais um motivo para criminalizá-la. Ela havia aprendido muito ao longo dos anos para deixar que suas emoções tomassem conta dela. Era uma questão de sobrevivência. Amara era uma mulher pensativa e pragmática. Então, permanecendo imóvel diante da agressão verbal de Gerard, ela sentiu a bolsa contra o corpo. Seu telefone estava lá, como um objeto quase mágico neste mundo onde a evidência nem sempre estava na verdade, mas nas imagens e palavras registradas. Instintivamente, ela apertou o botão de gravação de vídeo. Ela sabia que em um mundo onde os testemunhos eram frequentemente ignorados por julgamentos tendenciosos, onde você era considerado culpado antes mesmo de poder se defender, a verdade seria mais poderosa se fosse capturada e compartilhada. Se o sistema de justiça fosse surdo, então ela iria forçá-lo a ouvir. Gerard, não vendo nenhum obstáculo ao seu poder, começou a acusá-lo de comportamento suspeito. Ele alegou que ela parecia uma pessoa procurada, uma criminosa que ele nem conseguia descrever direito. Ele não apresentou nenhuma evidência, nenhum fato concreto, mas suas acusações foram como golpes de martelo, caindo sobre Amara sem nenhuma razão aparente. Ele continuou insistindo, afogando-se em uma série de afirmações absurdas e infundadas, todas baseadas apenas em seu próprio preconceito. Ele não precisava de provas, não quando tinha autoridade, não quando podia se dar ao luxo de aterrorizar alguém como ela. Você parece alguém que eu conheço, ele disse condescendentemente, como se essa afirmação por si só fosse suficiente para justificar seu domínio sobre ela. Você é uma ameaça à sociedade. O último comentário de Gerard ecoou no ar como uma condenação. Amara sentiu uma onda de calor percorrer seu peito, mas se forçou a manter a calma. Ela sabia que tinha que ser mais esperta que ele. Ela podia ouvir a violência de suas palavras, ver o ódio que ele projetava em seus olhos. Mas tudo isso era apenas fumaça, construções mentais tecidas por seus próprios preconceitos. Ela, uma enfermeira respeitada, uma mulher que se levantava todos os dias para cuidar e zelar pelos outros, era vista por ele como uma ameaça. Era um paradoxo cruel, uma realidade que ela conhecia bem, mas que sempre a afetava da mesma maneira. Gerard se aproximou dela, aumentando a pressão. Ele era forte em seu poder e em uma autoridade que ele imaginava ser absoluta. Amara obedeceu às suas ordens, embora dentro dela cada gesto parecesse amplificado pela humilhação. Ele ordenou que ela lhe revelasse sua identidade, e ela obedeceu, lutando contra o sentimento de indignidade que crescia dentro dela. Enquanto ela lhe entregava os papéis, sentiu os olhos do policial sobre ela como pesos. A cada segundo que passava, a humilhação se transformava em raiva. A situação estava se tornando cada vez mais absurda, mas também cada vez mais perigosa. Então, com um movimento brusco, Gerard a empurrou violentamente contra a parede, apertando seu braço com uma autoridade injustificada. Ele olhou para ela, seu olhar cheio de desprezo. Seus olhos brilhavam com uma convicção cega de que ele estava certo.
Você é uma ameaça à sociedade, repetiu ele, como um encantamento, como uma verdade absoluta que ele havia decidido impor a ela. A humilhação de Amara era palpável, suas mãos tremiam levemente, mas ela não deixou nada transparecer. Ela sabia que qualquer fraqueza aparente poderia se voltar contra ela. Os transeuntes começaram a parar, intrigados com a cena. Amara não precisava olhar para cima para saber que alguns lançavam olhares furtivos, alguns mais curiosos, outros indiferentes. Mas Gerard não pareceu se importar. Ele continuou a levantar a voz, tentando impor sua autoridade sobre ela, como se quisesse ser ouvido por todas as testemunhas invisíveis que povoavam a rua. Você verá como é desafiar um policial, ele gritou, com a voz quase embargada por uma onda de agressividade. Você verá como é desperdiçar meu tempo. Mas, no calor do momento, um pequeno detalhe fez toda a diferença. Amara não estava sozinha. Ela não se deixou levar pelas provocações dele. Mantendo a calma, ela discretamente continuou a registrar a cena, capturando cada palavra, cada movimento. Cada acusação, cada gesto que ele fez em direção a ela agora estava capturado, pronto para ser compartilhado, para ser usado para fazer sua voz ser ouvida em um mundo que tantas vezes parecia decidido a esmagá-lo. Ela não respondeu mais às provocações dele, nem tentou justificar sua existência novamente. Ela sabia que suas palavras só iriam alimentar a agressão verbal. Mas o telefone em sua mão, segurado com firmeza, agora era seu único aliado. O que Gerard não sabia, o que ele não entendia, era que Amara já havia assumido o controle da situação. O que ela registrou seria um testemunho irrefutável do abuso de poder que ela enfrentou, uma evidência que ele não poderia ignorar. Em um mundo onde as vozes das minorias eram frequentemente silenciadas, este vídeo se tornou seu grito, sua arma da verdade. Amara sabia que um dia, alguém, em algum lugar, veria o que ela havia filmado. E naquele dia, a verdade falaria mais alto que as falsas acusações de Gerard. Ela sabia que esse vídeo seria sua proteção e talvez até mesmo a chave para abrir os olhos daqueles que pensavam que tudo não passava de uma pequena altercação. Poucas horas depois do incidente, o vídeo de Amara apareceu online, compartilhado por uma testemunha que passava por ali, um simples transeunte que não hesitou em pegar seu celular e registrar o que estava acontecendo diante de seus olhos. Compartilhar o vídeo foi uma faísca por si só, mas a velocidade com que ele se espalhou foi impressionante. Em minutos, dezenas de postagens começaram a aparecer nas redes sociais, cada uma com a imagem do policial Gerard, cujo rosto agora é sinônimo de abuso de poder. A gravação circulou numa velocidade incrível, chegando às linhas do tempo de milhares de pessoas. Alguns compartilharam mensagens de solidariedade, outros denunciaram injustiças, alguns até escreveram depoimentos pungentes sobre suas próprias experiências de discriminação. Os comentários se multiplicaram, transformando-se em um verdadeiro debate nacional. Em todos os lugares, vozes se levantaram para denunciar um claro ato de racismo, um abuso de poder por parte de um representante da autoridade que deveria proteger os cidadãos. O vídeo não deixou dúvidas sobre a brutalidade da interação, e seu impacto foi imediato. A injustiça que Amara sofreu se tornou um símbolo, um grito coletivo contra anos de violência e discriminação sistemáticas. Milhares de pessoas, a maioria de comunidades marginalizadas, se uniram à sua causa, exigindo justiça não apenas para Amara, mas para todos aqueles que foram esmagados pelo peso do preconceito racial. Gerard nunca imaginou que suas ações teriam consequências tão abrangentes. Poucas horas depois da divulgação do vídeo, ele recebeu uma ligação de seus superiores. Eles tinham visto as imagens. O comissário lhe disse que o assunto seria levado muito a sério e que a investigação começaria imediatamente. Gerard, que sempre acreditou estar a salvo de qualquer repercussão, viu-se cercado pela pressão da mídia. A situação saiu do controle. Ele havia sido preso por sua própria arrogância, e a sombra do vídeo agora se estendia muito além do que ele havia imaginado. Na manhã seguinte, uma coletiva de imprensa foi realizada, e foi uma cena teatral e trágica. O comissário, em um discurso preparado às pressas, anunciou que Gerard seria suspenso durante a investigação. Mas o que mais chocou os jornalistas e o público não foi apenas a suspensão, mas a reação pública imediata e massiva. As pessoas não estavam falando apenas sobre o vídeo, elas estavam falando sobre a injustiça sistêmica que ele representava. A mídia, analisando a cena, destacou a brutalidade desproporcional, a arrogância e, acima de tudo,
a maneira como Gerard agiu sem respeito à dignidade de Amara. Gerard, sitiado por todos os lados, foi forçado a aparecer em público para oferecer um pedido de desculpas. Em sua entrevista na televisão, ele tentou justificar seu comportamento, escondendo-se atrás de argumentos vagos sobre segurança pública e a necessidade de manter a ordem. Mas suas explicações pareciam vazias e sem convicção. Sua atitude durante o incidente, seu olhar de desprezo, seus gestos violentos, tudo isso não poderia ser apagado por palavras. Os pedidos de desculpas que ele ofereceu foram forçados, uma tentativa de minimizar a extensão do abuso, mas não foram páreo para a verdade do vídeo. O público, cada vez mais indignado, parecia pouco disposto a lhe conceder qualquer perdão. Para muitos, seu pedido de desculpas foi uma tentativa desajeitada de salvar sua reputação, uma atitude desesperada após ser pega em flagrante. Amara, por sua vez, permaneceu serena, quase distante. Ela sabia que não era o reconhecimento de suas ações que a preocupava, mas a necessidade de policiais como Gerard serem responsabilizados por seus abusos. Ela agiu com profunda convicção de que havia feito a coisa certa. O vídeo que ela compartilhou não era apenas uma gravação, foi um grito de verdade, um ato de resistência em um sistema que muitas vezes fazia vista grossa. Se o vídeo dela pudesse ser o catalisador para uma mudança na maneira como os policiais interagem com os cidadãos, se pudesse lembrar a todos que o abuso de poder nunca deve ser tolerado, então ela ficaria orgulhosa. Ela não filmou por vingança pessoal, mas para expor a verdade que muitas vezes foi suprimida. Apesar dos comentários mistos entre aqueles que exigiam a renúncia de Gerard e aqueles que pediam uma segunda chance para ele, Amara não se comoveu com as críticas. Ela sabia que o vídeo era uma ferramenta, não um símbolo de vingança. Nos dias seguintes à coletiva de imprensa, o caso continuou sendo discutido. Gerard, após uma investigação interna, foi colocado em licença forçada e enfrentou severas medidas disciplinares. Mas, apesar de tudo, o processo parecia lento demais para aqueles que, como Amara, esperavam por ações concretas. As vozes nas redes sociais estavam divididas. Algumas defendiam uma reforma mais ampla do sistema policial, enquanto outras se concentravam apenas no incidente em questão. Mas para Amara, o que mais importava era a conscientização coletiva, a maneira como o vídeo ajudou a expor a injustiça sistêmica em escala nacional. Amara, embora admirada por sua bravura, preferiu permanecer nas sombras. Ela não buscava reconhecimento, mas justiça. Ela não estava lá para ser uma heroína, ela só queria que a verdade fosse ouvida. Longe dos holofotes, ela continuou sua vida, concentrada no trabalho, na família e nos compromissos pessoais. Mas, em sua mente, ela sabia que esse evento marcava um ponto de virada. Não foi uma vitória apenas para ela, mas para todas as pessoas que foram vítimas de injustiças semelhantes. O vídeo que ela compartilhou, mesmo sem chamar atenção, se tornou um símbolo de resistência contra o abuso policial. Ela se tornou, apesar de si mesma, o rosto de um movimento, uma voz contra o racismo sistêmico. Amara provou, de forma simples, mas radical, que uma única pessoa, armada com seu telefone e sua coragem, poderia criar um movimento de mudança. E essa verdade, transmitida pelo vídeo, continuaria a ressoar na mente das pessoas muito depois do fim da investigação. A mudança estava chegando e não podia mais ser ignorada.